Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será o verdadeiro valor da vida. Léo. E assim, vive a humanidade nesse grande prelúdio desse encanto pavoroso. E dessa forma, a vida se tornando estranha para todos, por todos não saberem o porquê da vida. E nessas condições, surgiria o desequilíbrio geral, por não conhecer a causa e a origem de tudo assim ser. E por não conhecer, a vida deixou de ter valor, o valor que devia ter, por a vida ser a coisa mais sublime existente nesse mundo. Não tendo coisa alguma no mundo que supere a vida, sendo a vida a coisa de maior valor no mundo. Mas por não saberem o porquê da vida, se descontrolavam, se desequilibravam, e a vida deixou de ser a virtude principal acima de tudo, pois o desequilíbrio fez encarar a vida da forma que a vida não é. Fez encarar a vida como uma coisa sem importância, quando a vida é a coisa de maior importância no mundo. Mas o desequilíbrio fez encarar a vida da forma que a vida não deva ser encarada, nem interpretada. A vida é a coisa de mais virtude no mundo, é a coisa mais elevada no mundo, e por assim ser, a vida humana, todo respeito é pouco. Mas o desequilíbrio, quem está desequilibrado, não tem noção do que faz. E por não ter noção do que faz, começaram a encarar a vida como uma coisa sem importância. E por isso, por qualquer coisa fútil, sem importância, tiram a vida uns dos outros. Por o desequilíbrio não deixar interpretar e conhecer e reconhecer o que a vida é. A vida humana é a coisa mais sublime e mais preciosa que se coloca acima de tudo. Por a vida humana ser virtuosa e tudo depender da vida humana. São as consequências do conhecimento de si mesmo. E quem não tem conhecimento de si mesmo, não tem conhecimento das demais coisas. Quem tem conhecimento de si mesmo, não sabe colocar as coisas nos seus lugares, nos seus justos lugares. Tudo isso devido ao desequilíbrio. É o fator principal das monstruosidades, da violência, de todas as ruínas existentes. Tudo isso por desconhecimento da causa e efeito de sua existência. Então, ou seja, atualmente a inversão completa dos valores, né? Quando ele coloca a vida aqui, ele, né, explica aqui várias vezes como a vida tem o valor, né, principal de maior virtude, de maior preciosidade. É o que se vê na prática na sociedade atual, né, nos tempos atuais, é o completo inverso disso tudo. E aí, até deixar como referência também, para esse tema que está sendo falado agora, os 2 programas anteriores, né, que foi o que fala sobre a formação da natureza e do mundo racional, e o do fala ao Tribunal Racional aos Indignos, porque é um estudo complementar a esse tema, em que ele fala aqui que a vida é uma virtude principal acima de tudo. E a gente fazendo um aprofundamento sobre o porquê de ser uma virtude principal acima de tudo, a gente vem relembrando as situações de causa e efeito que nós vemos lá, né, da nossa origem como racionais, né? Tem um mundo racional, e aí racionais puros, limpos e perfeitos. Isso para aqueles que já estudam cultura racional fica mais fácil de compreender, né? E de racionais puros, limpos e perfeitos nós vemos virtudes formando um universo, e essas virtudes são vidas. Isso deu causa, né, ao nosso campo aqui material, que são o Sol, a Lua, as estrelas, água, terra, animais e vegetais. E esse campo, né, fluídico material deu causa aos seres humanos. E esses seres humanos, cada ser humanozinho aí que existe, ele carrega essa última virtude, que se chama raciocínio. Então, tá aí o porquê
que a vida humana ela é uma virtude principal acima de tudo. E aí nós vemos, né, no dia a dia, por conta do desequilíbrio, uma série de outras deformações e estados de desequilíbrio. O que vem acontecendo hoje? Né, o ser humano, né, o que está mais em voga hoje em dia, o ser humano fazendo mal aos outros seres humanos. Até o ponto pior de todos, né, que é matar os outros, né, tirar as vidas uns dos outros. E aí nós temos aí, né, guerras que acontecem no mundo aí e ninguém dá uma solução. Nós vamos vendo também a poluição, a contaminação dos ambientes, que também são vidas ali, né? A vida, o racional superior nos mostrou, né, através desse conhecimento, que ela se eleva a uma outra classe agora, que não é só a biológica. É tudo que tem energia, seja ela vegetal, animal ou mineral. Então tudo isso tem lá uma energia que deu causa a ela. E essa energia é que tem que ser tratada com todo o respeito, com todo o valor e com toda a consideração. Mas isso, por mais que a gente queira tentar fazer na base do pensamento, a gente não vai conseguir mais hoje em dia. Porque são energias que elas não se retroalimentam, elas não se autossustentam mais hoje. Então só através do raciocínio. Por que através do raciocínio? Porque quando você desenvolve esse conhecimento, desenvolve o raciocínio, quando você olhar um outro ser humano, uma outra pessoa, vai acontecer o principal, que é você se enxergar nele. Você não vai ver uma pessoa mais na personificação que ela tem ali. Você vai olhar a pessoa, você vai ver que a energia que ela tem é exatamente a mesma energia que você tem. E não só os seres humanos, qualquer outra coisa. Então, isso nos demonstra que a cultura racional ela tem um ponto aí muito importante, que é no que se refere ao nosso se relacionar, né? Então a nossa forma de se relacionar com as coisas e com tudo e com todos vai ser de uma forma em que você vai passar a se harmonizar com tudo e com todos. Então, sendo uma pessoa ruim, ela vai, né, você vai aprender com os defeitos da pessoa. E sendo uma pessoa boa, assim podendo se definir, né, as pessoas, sendo uma pessoa boa, você vai evoluir com as qualidades dela. Então, a cultura racional, ela transmite essa sabedoria muito aprofundada e elevada, e fora desse alcance nosso que nós tínhamos aqui, as sabedorias, entre aspas, desenvolvidas no campo material, que não trazia essa qualidade para a gente, né? Que é o quê? Saber que todas as coisas que existem aqui, das aparentemente mais ínfimas até as mais grandiosas que tem, elas vêm todas exatamente de um mesmo ponto de origem. Elas vêm todas de uma mesma energia. Só estão em formas diferentes, cada uma dentro do seu campo de evolução. Léo, interessante esse tema que você está levando sobre a vida, né? E, inclusive a vida foi criada no mundo racional, né? A vida verdadeira no mundo racional. Por isso é que a gente não tem direito de viver. Se a pessoa não morre de acidente, de crime, sei lá o que for, ela morre de forma natural, quer dizer, para ela poder viver, continuar vivendo só no mundo racional. Então você vê que poder, né? A vida foi criada no mundo racional, cara. Exatamente, você tocou num aspecto aí muito importante, porque a pessoa pode falar assim, mas aqui nós temos filhos, nós, né, criamos outras pessoas, nós replicamos. Agora, a vida, ela foi criada no mundo racional, exatamente isso. Nós somos replicadores, retransmissores de, né, como ele diz ali no livro, numa forma bem mais simplificada para a gente, aparelhos reprodutores de filhos e irmãos. Mas a vida, ela foi criada no mundo racional e ela pertence ao mundo racional. Então essa questão do nosso se relacionar, principalmente levando para a questão da construção social, né? A gente, como foi falado lá há 2 programas atrás, né, pelo seu tema mesmo, Luiz Cláudio, a gente não tem condição nenhuma de criticar o outro, de querer condenar o outro, de julgar o outro, porque cada um, a trajetória de vida que cada um tem que passar, não somos nós que definimos, né?
Entendeu? Então, em determinados pontos ali, se a gente não está em condição de ajudar aquela pessoa a evoluir, a gente não tem que estar mesmo ali em questão nenhuma, julgando, criticando, mais ainda ofendendo, porque isso vai completamente contra um princípio racional, né? Porque o conhecimento que diz que é de paz, amor e principalmente concórdia universal, quem somos nós, né, para entrar nesse campo aí de achar que tem qualidade de julgar, de criticar, de ofender alguém, né? Então, pegar aí uma... eu sempre fico aqui no meu cantinho aqui, só não vou falar, mas tem como dar sempre, né, divulgar a cultura racional, a gente que gosta de falar... Coça a garganta, como diz o Ramos, né? Coça um pouquinho a garganta. É um tema... Todos os temas são muito importantes, claro, né, mas também é muito interessante. O verdadeiro valor da vida está inserido também uma das causas, isso é a minha opinião, tá? Uma das causas, não é a causa principal, né? Claro. Uma das causas do ser humano não valorizar a vida é que nós fomos criados, infelizmente, a valorizar muito a parte sensorial, a parte prazerosa dos sentidos. E nessa parte prazerosa podia estar incluído o valor da vida, e não está incluído o valor da vida. Podemos citar aqui vários exemplos, né, principalmente se alimentar, o beber, o fumar e por aí afora, né? A poluição, o Léo falou sobre a poluição, importantíssimo isso, que a poluição vai destruindo a parte também do ecossistema e vai também, por sua vez, nos destruindo. Quando a gente para, agora está mudando, a natureza está mudando, o ser humano, claro, nós estamos evoluindo, e hoje em dia se fala mais no meio ambiente natural, não é só o meio ambiente de onde a gente vive, o meio ambiente natural, também do nosso país, dos outros países onde existe uma interdependência. Já se viu que essa interdependência ela existe, ou seja, tudo está interligado. Se eu fizer mal lá, a pessoa que está lá do outro lado do mundo, um país que está lá do outro lado do mundo, automaticamente vou estar fazendo mal a mim, porque isso vai um dia chegar aqui também, através dessa própria cadeia, né? Do sistema de harmonia da natureza. Nós somos obrigados a não viver em desarmonia, nós somos obrigados a viver em concórdia. Queira ou não queira, o mundo vai caminhar para a concórdia, porque se autodestruir, a natureza ela é resiliente, ela vai se reconstruir, porque a energia que impulsiona a vida, como foi muito bem falado nas colocações anteriores. Então essa colocação eu gostaria de falar, que infelizmente nós fomos criados só da expansão aos gostos e às vontades. Se nós fôssemos criados a valorizar a vida e a entender nesta valorização, o viver também de uma forma de disciplina, outra vez, o viver de uma maneira através do domínio de si próprio, é também se sentir bem. A pessoa vai se sentir bem, aí vai valorizar. Vai passar a valorizar quando passar a sentir realmente bem. Quando passar realmente, vamos dizer assim, a respirar aquele ar puro. Hoje, pouquíssimas pessoas no mundo acho que têm essa oportunidade de respirar um ar puro. E eu acredito que as pessoas que têm a oportunidade de respirar esse ar puro devem ver uma paz muito grande, porque o próprio ar vai alimentando essa parte, né, dos neurônios e, obviamente, vai fazendo com que o cérebro se sinta bem e, obviamente, todo o corpo vai se sentindo bem. E por aí afora, né? Cultura racional, universo desencanto. Passa por demais aí. É verdade, o verdadeiro valor da vida. Em off aqui a gente estava falando sobre um livro do Swami Prabhupada, A Vida Vem da Vida. Tanto eu, o Bira, quanto o Léo, a gente conhece esse livro e dá muito valor a ele. O Swami Prabhupada fazia suas caminhadas matinais acompanhado por devotos e, às vezes, alguém de fora. No caso, era um cientista, PhD, e conversando sobre ciência, né? E, óbvio, a vida vem da vida e a ciência nunca fez vida, nunca criou vida. Ele até brincava, chamava de patife o cientista, mandava criar do nada, criar um mosquitinho, né? E a ciência faz transformação de coisas que já existem, vivas, né? Brinca de Deus, como diz o outro, né? Huberto Roden, um grande espiritualista brasileiro, ele fazia questão de usar o vernáculo pátrio, né? As palavras. Antigamente existia a palavra crear e criar. Criar é transformar coisas que já têm, a criação de porcos, mas os porcos se reproduzem, por natureza já existem, né? Criar quer dizer
criar alguma coisa onde não tem nada. Isso aí só Deus. Então Deus fez a vida num outro plano, a vida veio se deformando até aqui esse plano. E tem uma situação que tem no livro chamado Amarelão, do Racional, o terceiro livro amarelo, nas abas, o professor Gaspar Rodrigues Pereira, professor de Mecânica Celeste da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ de Mecânica Celeste, ele, nas suas apreciações do Universo em Desencanto, ele faz a citação de William James e Bertrand Russell, que é do neorrealismo, onde diz que a vida pré-existe o ser humano e que o corpo e o espírito constituem numa unidade, a qual permanecerá na outra vida com nova natureza. Então, ele falando que no Universo em Desencanto está bem esmiuçado, está provado e comprovado. Pietro Baldi já fala que tem as leis naturais, são extensões das leis de Deus, e tem as leis dos homens. E as leis dos homens não respeitam as leis naturais e nem querem saber das leis de Deus, né? Então a questão são, como o Léo falou, inversão dos valores. Existem valores éticos que são os mesmos valores, não importa o tempo e o espaço. Pode-se dizer que eles são espirituais, né? Existem valores morais de acordo com a sociedade dentro do tempo e espaço, e existem valores puramente materiais, onde ficou a vida valendo menos do que a matéria, como hoje em dia está, por conta da falência do pensamento, o artifício se desenvolvendo mais do que devia, entre aspas, né? Que o racional diz, prova e comprova, que o artifício também é controlado, induzido pela natureza para lapidar, acabar com a rudez, o atraso e a brutalidade. Então, essa sociedade, como disse o Prabhupada lá, uma sociedade de cães e gatos, sociedade de animais. Pensadores são animais, então não pode haver equilíbrio. Então, o verdadeiro valor da vida é racional. A vida vem da vida. Cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. Existe uma causa, existe a origem, mas ninguém sabe, ninguém conhece, está tudo em mistério. Ninguém nunca soube fazer essa revelação. E por isso, ninguém sabe o porquê todos assim são e o porquê o mundo assim é. Porque ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Sabe que nasce aqui nesse mundo, mas não sabe por que nasce, nem sabe o porquê do mundo. E assim hoje, todos alcançaram um ponto final da vida verdadeira, que é o mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!